perspectiva do Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... O conhecimento da língua autoriza. Como Le Breton era o grande... Ali eu estava mostrando a internacionalização das operações financeiras, né? E essa internacionalização se deu, sobretudo, com o fortalecimento do mercado financeiro americano, que é o mais líquido, mais profundo, mais amplo de todos os mercados financeiros, né? Uma das razões é porque o dólar é a moeda reserva, e se vocês perceberam, toda vez que havia uma crise na periferia, o que acontecia com o dólar, ele se valorizava, porque todo mundo corria para os títulos americanos, sobretudo para os títulos públicos americanos, como último refúgio. Isso aqui tem a ver com as transformações que ocorreram no mercado financeiro, né? Essas transformações fizeram que os bancos comerciais, que são os bancos comerciais, né? Os bancos comerciais são aqueles bancos que recebem depósitos à vista, cuja base de expansão do crédito são os depósitos à vista, né? As outras instituições, que são os chamados bancos sombra, que cresceram desmesuradamente nos últimos anos, são instituições que não são instituições de depósito e cuja base de expansão do crédito são os mercados monetários de curto prazo. O que são esses mercados monetários de curto prazo? São os fundos DI, não é? Todo mundo aqui, quem tem pouco dinheiro, bota dinheiro no fundo DI, que é o meu caso, não é? Você bota lá, se você precisar, você saca o dinheiro. Quem tem muito dinheiro, coloca numa estrutura de prazo melhor, não é? O que eu quero mostrar é o seguinte, que esses bancos cresceram em cima da expansão desses chamados wholesale market, monetary markets, né? Que são, na verdade, esses fundos e, portanto, isso representa um aumento dos fundos comprados e que estão também são muito sensíveis às mudanças de liquidez da conjuntura. Se vocês forem olhar o que aconteceu realmente com o Lehman Brothers, na crise do Lehman Brothers, vocês vão ver que o Lehman Brothers era um banco de investimento, né? E que tinha o seu funding muito dependente das expectativas a respeito da sustentabilidade desses mercados. Quando, na verdade, começou a haver uma dúvida a respeito de qual era a situação dos bancos de investimento, né, por conta do fato de que eles carregavam um excesso de dívida imobiliária, né, de dívida decorrente do financiamento imobiliário, ou seja, da dívida hipotecária. Quando houve a percepção, esses mercados se esvaziaram, não é? Esses mercados se esvaziaram e levaram, consequentemente, a uma crise, que era uma crise inicialmente de liquidez, por conta da percepção de que aqueles ativos que foram gerados a partir dos créditos hipotecários começaram a se desvalorizar quando as casas começaram a perder valor, né? Os imóveis começaram a perder valor. Então, os ativos que representavam essas operações começaram também a se desvalorizar. O que os bancos começaram a fazer? Começaram a vender, não os ativos piores, começaram a vender os ativos melhores, né? Isso bateu no mercado monetário e transformou a crise de liquidez numa crise de insolvência, né? Bom, essa mudança, né, é uma mudança importante na configuração dos sistemas financeiros e que os deixaram muito mais fragilizados. Porque, ao mesmo tempo em que esse 120% é 120% do PIB, não é? Então, você tem o estoque, isso é o valor do estoque, não é o valor do fluxo. Isso é um estoque, na verdade, que é seguramente maior que o PIB, porque ele representa a adição de fluxos sucessivos, não é? Então, esse é o estoque de endividamento que é carregado por bancos comerciais e por bancos, por shadow bank, né? Uma das razões pelas quais as economias não se recuperam é porque, digamos, esse avanço da financiarização, da alavancagem e da acumulação de riqueza financeira
foi concomitante à queda da participação dos salários na renda. Né? Ao contrário do que dizia a turma do trickle-down, os de baixo, né, não levaram muitas vantagens, sobretudo, estou mostrando Estados Unidos e União Europeia. Né? Os salários caíram, na verdade, em média, 10 pontos percentuais de participação. Professor, o que seria a alavancagem, em termos práticos, e como é que ela interferiu nessa crise, por favor? Sim, alavancagem significa que você tem uma sustentação de ativos no seu portfólio que são, muitas vezes, o valor do seu capital próprio. Muitas vezes. No caso dos Estados Unidos, isso chegou a 33 vezes. Né? Como é que isso é feito? Isso é feito, em geral, através de endividamento intrafinanceiro, entre as instituições financeiras. Né? Na verdade, o que aconteceu foi que você aumentou, dessa maneira, a integração entre as instituições. Né? Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo, né? Os bancos comerciais frequentemente participavam do financiamento de posições do mercado de capitais para multiplicar o valor dos ativos carregados por uma determinada instituição que não é uma instituição de depósitos. Então, você promoveu uma inter-relação dentro do sistema financeiro, né? Para você ter uma ideia, o endividamento dentro do sistema intrafinanceiro cresceu muito mais rapidamente do que o endividamento das famílias, que hoje é visto como uma causa, e é mesmo, não é? Mas, veja bem, o endividamento das famílias também está ligado a essa capacidade de multiplicação de alavancagem do crédito por parte das instituições financeiras. Então, a relação é dessa natureza. Não é? Quando você fala em alavancagem, você está falando também no uso do crédito dentro do sistema financeiro para poder, na verdade, ampliar a sua capacidade de carregar ativos. Não é? Mais que isso, não é? Esses ativos eram originados, digamos, nos empréstimos hipotecários, né? Esses ativos eram empacotados, né? Transformados, portanto, em um outro ativo chamado Collateral Debt Obligation, que é um derivativo de crédito. Né? O que você fazia? Você ordenava esses empréstimos, né? Os bons, os mais ou menos e os péssimos, né? Emitia em cima desse pacote um certificado, um Collateral Debt Obligation, e negociava isso no mercado. Né? As agências de classificação de risco, em geral, davam AAA, sem saber o que tinha lá dentro, davam AAA para esses papéis. Né? Então, onde é que eles eram vendidos? Eram vendidos urbe et orbe, em tudo quanto é lugar. Eram vendidos no Japão, eram vendidos na Europa. Né? Você não explica, por exemplo, o fato da Islândia ter um total de ativos financeiros dentro dessas instituições 9 vezes o PIB, né? A não ser porque a Islândia passou a fazer desregulamentação financeira e a participar, assim como outros países, como a Irlanda também. Né? Os bancos europeus, inclusive os alemães, que são, em geral, considerados prudentes, né? Eles também se absorveram muitos desses papéis. Né? Então, você promoveu uma integração intrafinanceira e, ao mesmo tempo, uma integração que abarcou várias áreas da economia capitalista. Né? Por outro lado, você tinha um país, né, peculiar, que fazia controle de capitais, que recebia muito investimento direto, que tinha um sistema financeiro que era basicamente controlado pelo Estado, né, e que se beneficiou muito dessa nova articulação. Né? Não preciso dizer qual é esse país, que é a China, né, que, na verdade, aderiu ao processo de globalização, mas com uma política nacional. Qual era a política nacional? De você ganhar competitividade e ganhar espaço em terceiros mercados. Né? A articulação da China com a economia global é uma coisa muito peculiar que nasce da configuração institucional da economia chinesa. Né? Que é uma economia que perguntaram outro dia para mim se era uma economia de mercado. Falei, se você olhar
a competição entre as empresas produtivas, né? Não há nenhum país que tenha um grau de concorrência, o número de empresas que concorrem entre si, como a China. No entanto, as questões relativas ao câmbio, a gestão, por exemplo, monetária, ao câmbio e os juros, mais o sistema de crédito, isso é controlado centralmente pelo Estado, né? Se é bom ou ruim, isso é uma outra discussão, que nós temos que nos fixar antes de colocarmos nossas posições ideológicas na frente, é olhar como funciona. A gente tem que olhar como funciona. Então, o que eu estou tentando mostrar é que você tem, nessa configuração espacial da economia, você tem também, essa configuração espacial da economia tem relação com os processos de transformação, de mudança que surgiram nos países centrais, né? Nós não podemos nos iludir, porque o fato do mercado americano ser líquido profundo, atraindo recursos de fora, né? E principalmente os investimentos não são chineses, né, nos títulos americanos, são europeus e vêm pela Praça de Londres, né? Então a determinação é no sentido contrário, essa pletora de capitais que vai para os Estados Unidos com a desregulamentação financeira, aproveitando o caráter líquido profundo e o fato de ser a moeda reserva, que permite que as taxas de juros sejam baixas, né? Não foi o Greenspan que botou as taxas de juros longas baixas, né? O Greenspan pôs as taxas curtas, as taxas longas baixas foram colocadas por esse movimento de capitais. Isso deu um impulso, criou uma situação de liquidez tal que deu um impulso ao gasto das famílias americanas, né? Vamos ver aqui. Aqui está o endividamento das famílias, né, americanas, que é exatamente o espelho daquilo que eu acabei de dizer, né? Isso dá origem ao gasto. O gasto gera o déficit externo. O pessoal fica dizendo, não, os Estados Unidos gastam além dos seus meios. Então, isso é a configuração desse sistema. Vamos parar de falar banalidades. Então, é a configuração desse sistema, né? A renda média dos assalariados cai, né? Isso é compensado pelo endividamento crescente, né? Vejam que, com proporção do PIB, chegou a ser 120%, né? Mais de 120%, e com proporção da renda disponível, ou seja, a renda que a pessoa carrega no bolso que pode gastar, né? Veja como isso cresceu de maneira absurda, né? Se vocês compararem, em 1975, o endividamento, o estoque de dívida das famílias era 60%, né? Olha como isso mudou, né? Esse, na verdade, é o elemento dinâmico dessa economia, né? É o consumo das famílias, porque o investimento das empresas, nós vamos ver aqui, foi ridículo se comparado à acumulação de lucros que elas tiveram. Esse aqui tem um gap aqui, tem um buraco entre as margens de lucro e a taxa de investimento, né? Vocês têm lá embaixo as causas. Então, o que você tem hoje no jogo do investimento, da renda e do emprego? É que o consumo se expande nos Estados Unidos, o investimento se expande na China, né? Então, uma parte desse buraco aí é representada pelo investimento que está sendo fora. Então, você tem uma coisa, é a dinâmica da economia territorial americana hoje. A outra coisa é o que acontece com o sistema empresarial americano. O sistema empresarial americano vai muito bem, obrigado. Está com caixa de mais de 2 trilhões de dólares. Não investe nos Estados Unidos, né? Assim como os bancos estão com caixa também parecido, né? Estão com reservas parecidas. Então, a economia não vai, né? E não vai porque as famílias estão muito endividadas, né? Não vão tomar crédito, as empresas, sabendo que as famílias não vão tomar crédito, não vão gastar, não investem, né? E a economia, portanto, não gera emprego e gera, assim, movimentos como o Occupy Wall Street, né? O que o pessoal está protestando? Está protestando contra esse longo período de perda relativa de posição não vou dizer 99%, eles dizem 99%, 90% da população, né? É só a gente olhar os dados de distribuição de renda. Isso aqui é o que aconteceu com a distribuição da carga tributária. Em 45, a alíquota marginal, o que é a alíquota marginal? A alíquota marginal não é
que incide sobre toda a renda isso aqui é dos estratos de renda mais altos. Não é a alíquota que incide toda a renda, é a alíquota que incide sobre aquela fração da renda, porque você vai, na verdade, são faixas de renda, na faixa de baixo você não paga nada, na faixa seguinte você paga só 5%, na faixa seguinte 10%, entendeu? Então, é uma cascata. E esse 94% era a alíquota do rendimento mais alto, da diferença de rendimento mais alto. Né? E olha o que aconteceu com as políticas fiscais. Caiu substancialmente. Né? Então, isso, na verdade, são os impostos sobre os ganhos de capital que subiram aqui com o Clinton, depois voltaram ao nível anterior. Né? Isso é o imposto de renda efetiva sobre os rendimentos mais elevados. Famílias com renda superior a $1 milhão e as 400 famílias mais ricas. O que aconteceu sistematicamente caiu essa participação dos ricos na receita. É por isso que o pessoal do Culpa Wall Street vai com cartaz que querem que os ricos paguem mais. E isso olha só, a participação de 0,1% da população na renda. Isso vai de 13 a 2007. 13, né, é o período anterior à Grande Depressão, anterior ao Roosevelt, né, anterior à Grande Depressão, onde a distribuição de renda era terrivelmente desigual. Né? Esse período que vai aqui de 43 até... Isso aí é até brincadeira você mostrar, porque dá claramente qual é o sentido das transformações que ocorreram depois de 80. Né? Isso aqui é o que o Krugman chamou da Grande Depressão, esse período que vai de 43, grande compressão. Você reduziu muito as desigualdades de renda. A partir do Reagan é uma coisa quase que, digamos, excessivamente clara para se ter dúvida a respeito dela, né? Vai aumentando o grau de desigualdade, vai aumentando a participação dos mais ricos. Isso na verdade, corresponde ao aumento dos lucros das empresas financeiras e não financeiras. Não é? Como vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo as mudanças estruturais ocorrendo no gráfico. Né? E aqui tem as remunerações do setor privado, sistema financeiro versus o não financeiro. É assim, uma coisa, olhando o gráfico, é uma coisa tão clara que não sei porque as pessoas ficam discutindo, né, sobre o que aconteceu. E as inter-relações entre essas coisas. Né? Isso é os 10% superiores, né, que levam 50% da renda. Os 10% superiores da distribuição, o decil superior, leva 50% da renda. Não, eu vejo, às vezes, as pessoas escreverem, mas por que esses caras estão na rua protestando? Eles estão protestando contra a injustiça. Injustiça econômica, injustiça social, contra isso que eles estão protestando. É uma coisa muito clara. Né? Dizer que eles não têm exatamente um objetivo claro. Não. Talvez não tenham, mas eles estão, na verdade, protestando com uma situação real. Eles são autoexplicativos, a gente começa a rir. Isso é o rendimento dos executivos versus o rendimento médio dos assalariados. Isso é 1970 a 2006. Olha os assalariados. Ficaram lá, né, lambendo em bira, quer dizer, fazendo uma força para melhorar a sua posição. Olha o que aconteceu com os executivos. Vocês podem ver as 10 maiores remunerações, depois as 100 maiores remunerações. O múltiplo do rendimento do executivo em relação ao rendimento do assalariado foi de 100 e poucos por cento para 400%. Então, as pessoas sentem a injustiça na carne. Mesmo num país desenvolvido, rico como os Estados Unidos, né, uma turma comeu a carne e outra ficou roendo o osso. Né? Mesmo que, em termos absolutos, a situação não tenha sido tão desastrosa, mas foi porque se aumentou muito a pobreza. Né? Hoje a pobreza é mais ou menos 25% do total das famílias americanas. Então, essa sensação de injustiça, de iniquidade, é que está movendo as pessoas hoje. Né? Outra coisa, só para terminar, que eu vou acabar,
Na crise, como eu falei, a intervenção foi inevitável para você amparar aquele desastre produzido pela inter-relação entre as instituições financeiras e a superalavancagem, né? Você precisava segurar, botar a mão embaixo. Isso representou uma transferência brutal de endividamento do setor privado para o Estado. Aí está, né? No caso dos Estados Unidos, a diferença é impressionante, né? Quer dizer, o endividamento recente, que tanto incomoda os republicanos, é fruto dessa ação do Estado de impedir que o estoque de dívida privada que estava nos bancos se desvalorizasse a ponto de gerar uma grande depressão, produzindo, portanto, como contrapartida, um aumento do endividamento público, né? Isso é muito parecido com o que ocorreu com a crise da dívida externa brasileira, né? Quando deu a crise da dívida externa do terceiro mundo, no final dos 70, começo dos 80, em 82, né? Ao mesmo tempo, o Reagan, ao subir a taxa de juros e manter o gasto, ele aumentou o déficit e aumentou na composição da carteira dos bancos. Isso foi uma operação de salvamento, digamos, praticamente não percebida. Aumentou na carteira dos bancos a dívida do governo americano, que substituiu a dívida dos países do terceiro mundo devedores, né? Isso permitiu que os bancos aguentassem o tranco da crise da dívida sem sofrer grande coisa, né? Sem sofrer. Isso levou um tempão para que nós pudéssemos nos livrar do peso do endividamento externo, então. Mas, do ponto de vista dos bancos americanos, essa troca de ativos, você substituir um ativo de má qualidade, podre, né, por um ativo de boa qualidade, que é o título do governo americano, fora o fato de que os capitais começaram a ocorrer para os Estados Unidos, né? Essa é uma operação parecida, só que ela é explícita, aquela foi implícita. Essa é explícita, na verdade, de você trocar o passivo do Banco Central. Qual é o passivo do Banco Central? É dinheiro, né? Grana, é cacau. É o passivo do Banco Central pela dívida podre, que vai para quê? Vai para o balanço do Banco Central. Então, o Banco Central expandiu o seu balanço. Aí você diz, o Banco Central vai ter prejuízo. Mas o Banco Central não tem prejuízo. Isso não tem, é um nonsense. Aí pergunta, de onde veio o dinheiro? Ex nihilo, é criação, isso é uma criação do Banco Central. Não vem de lugar nenhum, né? Então, não é exatamente que o taxpayer tenha pago nada, né? Foi uma troca de ativos feita de uma maneira agressiva, se bem que insuficiente para retomar o crescimento da economia, né? Mas isso, de qualquer maneira, impediu que a crise se aprofundasse. Aqui eu estou para fazer um passeio pela Europa, né? Eu estou aqui mostrando para alguns países qual é o choque fiscal necessário para você estabilizar a relação dívida-PIB na Europa, né? Não é coisa fácil, não. Alguns países precisam de um esforço um pouquinho maior, mas vejam os senhores que a Grécia precisa passar de um déficit de aproximadamente 10% do PIB para um superávit de 12% para estabilizar, ou seja, precisa de 22 pontos percentuais de ajuste, né? O que, cá entre nós, é improvável. Isso sem, claro, o corte da dívida que é prometido para 50%, né? O corte da dívida vai facilitar um pouco essa transição. No entanto, o que eu quero mostrar a vocês é que uma das consequências desse processo todo e da crise foi aumentar a dívida soberana europeia, né? Que na Europa também, né, foram os países que absorveram o choque, no caso da Espanha, no caso da Irlanda, no caso da Islândia, né? No caso de Portugal, que esses países periféricos, no caso da Grécia, a Grécia é um caso à parte, mas todos os países periféricos tiveram as suas bolhas imobiliárias também, né? E, na verdade, os bancos centrais e o Banco Central Europeu agiu de modo a impedir que isso se transformasse numa crise financeira mais grave, né? Aqui eu fiz um modelinho, se vocês prestarem atenção, né,
do sistema de transformação de dívida privada em dívida pública, né? Então, ali começa o Tesouro e os bancos centrais. Se vocês quiserem começar por algum lugar, o Tesouro e os bancos centrais injetam fundos nos bancos privados. Os bancos privados, na verdade, ficam líquidos, né? Com essa liquidez, eles passam a financiar os governos, né? Que, em contrapartida, mantém a rentabilidade dos bancos pagando os juros nas condições contratadas. E isso produz o déficit, aumenta o déficit dos governos, né? E boa parte das receitas fiscais cai com a desaceleração da economia, de modo que esse processo acaba produzindo, na verdade, um desequilíbrio na economia real, né? Esse processo de preservação da liquidez e da solvência dos bancos privados acaba porque os bancos privados se estão desalavancando, na verdade, se desalavancando, como nós estamos dizendo, né, com perdão da palavra, eles não vão emprestar dinheiro para mais ninguém, só para os governos, né, que, na verdade, os reabastecem fazendo essas intervenções de liquidez e de salvamento. Como agora os bancos europeus vão ter que ser capitalizados, né, claro que com o valor das ações deles hoje, eles não podem ir ao mercado, não vão conseguir o valor suficiente, vai acabar sobrando para a viúva. Então, é isso que essa aula que eu queria ministrar a vocês. Essa crise atual, ela tem algumas características da crise de 29, porque ela é uma crise de um paradigma, que não é um paradigma econômico tão somente, né? Com a agravante de que as pessoas ainda têm memória do que elas viveram nos anos 40, 50 e 60. Ou seja, de que elas tinham um bom emprego, melhoraram o seu padrão de vida, os seus salários cresciam, né? Os benefícios sociais e a proteção social se ampliava, né? E agora nós temos uma crise do chamado modelo Reagan-Thatcher, que o pessoal chama de neoliberal.